Olá, seja bem-vindo ao Espaço Cult. Tem companhia de teatro nova na área, isso mesmo. É a Fáustica Companhia, fundada por alunos formados pela Escola de Teatro da PUC Minas. A primeira montagem do grupo é uma livre adaptação da obra Frankenstein. O espetáculo chama-se Monstrum e tem direção de Cíntia Paulino. A peça estreia hoje, dia 28, na Funarte, e eu recebo aqui no estúdio os atores do espetáculo. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, e para começar nosso bate-papo, como surgiu a Fáustica Companhia? Sim, nós todos, atores da Fáustica, nos conhecemos dentro do processo profissionalizante da Escola de Teatro da PUC. Embora a gente tenha entrado em momentos diferentes na escola, feito montagens diferentes durante o processo, nós nos conhecemos lá, tanto pessoalmente como o trabalho de cada um. E durante o processo a gente teve contato com a Cíntia Paulino também, que é a nossa diretora e dramaturga da peça. Então a gente se reuniu já depois de ter passado pelo processo profissionalizante para fazer esse espetáculo já no circuito profissional. Muito bacana. E como foi o processo de criação do espetáculo? Sim, o espetáculo é uma adaptação do Frankenstein. Uma obra muito conhecida, sim, inclusive, né? E o interessante é isso, porque, embora seja uma obra bastante conhecida e a figura do monstro, né, da criatura, enfim, tenha se tornado um ícone assim, de literatura mundial, né? As pessoas geralmente não remetem imediatamente essa figura à obra original, que é o romance Frankenstein, escrito pela Mary Shelley, no século XIX. E então o primeiro passo desse processo de criação foi exatamente fazer essa pesquisa, investigar essa obra original, a repercussão que ela vem tendo desde então. E é interessante também porque dentro da dramaturgia a gente tem personagens como a Mary Shelley, por exemplo, que é a própria escritora, dentro da peça, e isso preenche essa função de resgate dessa obra original, ao mesmo tempo também que traz uma ótica da obra pela própria vida dessa escritora, porque ela narra também passagens da vida dela que são muito impactantes assim, e nos ajudam um pouco a entender como se deu esse... E o legal é que ela faz parte também do espetáculo. Ela conta a história do monstro que ela criou e ela está em cena também, contando essa história e a história dela. E o legal é que era uma jovem de 21 anos que escreveu esse romance que virou esse mito que é hoje em dia. Então, é bem legal colocar uma mulher que escreveu essa história tão famosa e contemporânea de Lord Byron, Percy Shelley, que era o marido dela, que são outros nomes muito conhecidos do período, mas que ela, por exemplo, às vezes não é lembrada. Então é muito legal ter a figura da mulher, da Mary Shelley. E quem faz a Mary Shelley? Sou eu. Muito orgulho de representá-la, né? Porque ela teve uma vida muito difícil, ela perdeu 3 filhos. Então a gente pode, né, conhecendo mais a história dela, a gente pode entender por que ela escreveu esse livro. E durante o processo de criação, como é, assim, vocês escutam músicas que talvez remetem, né, para criar o personagem? Como é esse processo? Primeiro assim, a gente teve uma carga de leitura muito grande, porque quando a gente está falando do tema desse livro, que tem a ver com esse dilema da criação e do natural e sobrenatural, humano e divino, a literatura é muito ampla nesse tema. Então, textos clássicos, vários tratam disso, mitologia, a própria Bíblia. Então, em primeiro lugar, foi uma pesquisa muito grande, assim, e vários personagens que estão nessas referências, a Cíntia incluiu também na dramaturgia para fazer um paralelo e mostrar como esse tema é recorrente, né, como que ele está permeando ali a cabeça do homem já há muito tempo. E como o nosso espetáculo tem também um conteúdo coreográfico e musical muito forte, a gente teve também que pesquisar bastante isso e a gente tem, assim,
várias referências também de clipes, cinema e música, enfim, a pesquisa é muito ampla, sabe? É uma pesquisa que envolve muito entre o bem e o mal, o que é o bem e o mal, essa peça. Então pesquisamos vários filmes, lemos muito sobre isso, entre coisas da Bíblia e não, e tem esse aspecto de coreografia, então vai assistir e muita muito, coisa da cultura pop também, né? Da assistir, cultura ver pop, clipe. né? Quais são esses elementos, assim, da cultura pop que vocês colocaram na peça? A Cintia apresentou pra gente um cantor israelense, ele chama Asaf Avidan, que é um cara bem interessante e ele tem se apresentado pro cenário pop atualmente e tem músicas lindas e a música dele foi muito rica pra gente e fazem parte da nossa trilha sonora. Então é uma mistura mesmo das coreografias que foram criadas a partir da pesquisa dos personagens, a pesquisa sobre anjos caídos também, a trajetória do anjo, que tem uma referência também na história do Frankenstein. E essas coreografias foram transpostas para uma estética um pouco mais pop na questão da coreografia, assim, visualmente. Inclusive, na coreografia a gente tem um passo do Michael Jackson, do Que Thriller. legal. Muito legal, várias... né? Porque tem essa referência, o Thriller ser uma coisa meio do terror e tudo, e o Frankenstein, ele tem isso também, né? Sim. Então, vocês colocaram isso na obra, muito interessante. E quanto tempo vocês levaram de ensaio, de preparação? A gente ensaiava basicamente uns 4 dias por semana durante 5 meses, mais ou menos. Um tempo longo, né? Fora de o tempo de preparação. pesquisa prévia, né? De leitura e tal, porque é um espetáculo complexo, assim, por ter essa parte coreográfica, então exigir muita precisão, demandou muito ensaio mesmo. São 9 atores no elenco, então foi muito tempo de trabalho. Muito tempo de trabalho e a primeira montagem foi na PUC, não é isso? A gente pré-estreou lá na PUC, participamos da mostra de espetáculos e a nossa estreia agora vai ser hoje na Funarte, mas a gente já teve essa oportunidade de aproveitar a plateia lá e experimentar como seria a receptividade, as críticas das pessoas que viram, para a gente continuar trabalhando até chegar agora, nesse momento. E quais são as expectativas de vocês, né? Se apresentando na Funarte pela primeira vez, né? É uma honra para vocês, eu imagino. Muito gratificante. Conta pra gente. Eu imagino que o público deve receber muito bem, assim, porque é uma história que, sabe, assim, é muito interessante quando você pega uma obra que é tão conhecida, assim, mas que você consegue dar um trato particular para a coisa. Sabe assim, e é uma responsabilidade também você fazer uma montagem que já foi adaptada inúmeras vezes para o cinema, para o teatro mesmo, enfim. E é muito legal quando você vê que assim, não é nada que você nunca tenha ouvido falar, mas você percebe que teve um trabalho de originalidade ali, sabe? Então eu acho que a expectativa é de uma receptividade bem legal, assim. Que bacana. Vamos ver alguns trechos agora do espetáculo? Muito bacana, né? Bom, vocês vão se apresentar em outros lugares daqui pra frente? Quais são os planos de vocês? Sim, a gente vai apresentar uma mostra de grupos que estão surgindo agora no Teatro Marília, que tem uma programação muito legal, não só o nosso espetáculo, como vários outros de grupos que estão surgindo. Logo mais a gente deve ter mais informações sobre a programação. A princípio no dia 14 de outubro, uma quinta-feira, às 20 horas, lá no Teatro Marília.
E nesse fim de semana, até o domingo, não é isso? Exatamente. 30 de agosto. Bom, gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Espaço Cult. E aquela famosa saudação, né? Merda pra vocês, que é uma saudação que a gente usa no teatro. Sucesso, de verdade. Espero que venham muitos espetáculos aí pra frente. Tomara. Obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo, mas continue ligado aqui comigo. Na volta você confere algumas exposições que estão em cartaz em BH e mais, você vai ver também como anda o cenário musical no Brasil. Não saia daí! O Espaço Cult está de volta. A PUC Minas sempre recebe exposições de artistas talentosos e que despertam o interesse de quem passa pelo campus. Está rolando uma exposição que tem atraído muita gente. E eu fui lá conferir o que está rolando. Veja só! A exposição Ars Ferri, do artista plástico Pedro Miranda, está instalada no campus da PUC Minas, Coração Eucarístico. As obras chamam a atenção pelos detalhes mínimos. A matéria-prima utilizada é o aço naval, aço de grande resistência às ações climáticas. A obra que mais chama a atenção é o Fusca, intitulado pelo artista como Mona Lisa. Quem passa por aqui não resiste, fotografa a obra e fica atento a todos os detalhes. A primeira impressão que eu tive ontem é que fosse um carro adesivado, entendeu? Aí quando eu cheguei perto é que eu vi que ele era todo vazado, né? Quer dizer, recortes, né? Assim, desenhos muito pequenos numa chapa que, em princípio, a impressão que você dá é que se você fizesse um recorte como uma renda, né? Como está aqui na lata de um carro, ele desmontaria, né? Na verdade. E ele conseguiu fazer todos esses recortes, desenhos, figuras e tudo, né, com um intervalo muito pequeno entre uma peça e outra e não rasgar, né, a lataria. Acho que um cenário bonito igual esse aqui, que passa uma certa sensação de paz pra gente, e a gente se depara com um Fusca, que é um carro tão icônico para a sociedade brasileira em geral. Todo mundo tem na família a história de alguém com Fusca, né? E tão detalhado, floreado, bonito desse tanto, sinceramente alegrou bastante a minha tarde. As obras de Pedro Miranda têm características muito peculiares e que instigam nossa memória a pensar no processo de transformação do ferro. No caso do Fusca, o artista levou quase 3 anos para finalizá-lo. Já fazia as esculturas e aí eu esculpi, eu vi no ferro velho uma porta de um carro, falei, por que não e tal. Comprei a porta e fiz. Eu olhei a porta e pensei, quem tal um carro inteiro, vai ser bom. Aí comprei primeiro uma sucata, uma carcaça. Mas aí comecei a gostar muito dela, estava muito bonita. Aí resolvi, tive que comprar um outro Fusca para passar essa carcaça para ele. Para então virar o Fusca que é um carro que eu posso andar com ele se quiser, essa coisa. Não ando quase porque é mais difícil andar com ele. Porque as pessoas param, querem tirar fotos, saber tudo e tal. Que é esse o objetivo, era agradar mesmo. Só que aí não ando. Então... Ao todo, eu fiquei uns 3 anos mexendo com ele até ficar pronto. Mas se pegar direto, fazem menos tempo. Me deparar com um carro, né? Essa obra de arte tão interessante, fico pensando o que passa um pouco na cabeça do autor, né? Para conceber, para trabalhar, e a gente percebe que é uma obra bastante cheia de detalhes, cheia de riqueza. Achei muito interessante, muito legal. Todo mundo espera ver um carro por inteiro, comprar um carro por inteiro, aí vem um cara e fura o Fusca todo, velho, muito louco. Você olha de longe, parece que é uma pintura, algo diferente. Na hora que você chega é outra realidade, é outra situação. Muito bacana mesmo, gostei. A exposição está montada em frente ao prédio 6, no Jardim Central do Campus Coração Eucarístico e fica na PUC Minas até o dia 12 de setembro. Vale a pena ver de perto. De acordo com os últimos dados divulgados pela Federação Internacional da Indústria Fonográfica, o mercado brasileiro registrou um aumento de 2% em suas receitas, impulsionado por um substancial incremento da área digital em 2014. Os dados mostraram que a produção musical no país continua a todo vapor. Confira na reportagem de Isabelle Reda. O
mercado da música vem crescendo a cada ano no Brasil e os perfis de quem participa desse cenário são os mais diversos. Para entrar nessa área, determinação é fundamental, aliada ao direcionamento de um profissional. Para desenvolver o projeto do artista, inicialmente fazemos uma entrevista para saber os pontos fortes, os pontos fracos, o que esse artista quer desenvolver, saber qual mercado ele quer atuar, se é mercado sertanejo, se é mercado de rock, se é mercado de pop. Logo depois, a gente desenvolve um plano de carreira para esse artista. E depois do plano de carreira, depois a gente tem... Esse plano de carreira não é feito sozinho. Eu não faço esse plano de carreira sozinho, eu faço o plano de carreira geralmente com os dados e com ajuda também desse artista. Depois que a gente desenvolve o plano de carreira, a gente parte para fazer o primeiro produto ou a primeira música para que esse artista entre já com um produto forte nesse mercado que ele deseja estar atuando. Essa preparação não é privilégio dos músicos. Os profissionais que atuam nos bastidores também precisam de muito estudo e experiência. Eu acho que o mais importante é a bagagem que a gente tem para produtor. O produtor, ele pensa na cara do espetáculo, do musical, o que vai acontecer, né? Então, além da formação técnica, teórica que você tem que ter, eu acho que quanto mais bagagem você tiver, diversidades para procurar, viajar bastante, ver bastante show, eu acho que isso é bem relevante para a gente apresentar um produto bom, final. Mesmo com as dificuldades do mercado, este professor e músico garante que vale a pena investir na profissão. Faço totalmente por amor. Assim, a aula, na verdade, a princípio, a aula em si nem tanto, a princípio. Mas hoje eu gosto muito de dar aula. Na verdade, minhas irmãs não gostaram muito da ideia, mas eu tive uma que gostou, que resolveu me apoiar mais, assim, na época. E depois as outras acabaram aceitando. Mas, na verdade, a princípio, elas não gostaram muito porque música não dá dinheiro, né? Não é assim, uma profissão igual medicina, engenharia, direito, né? Outras profissões são mais estáveis, né? A gente tem que correr muito atrás e tudo. E, a princípio, não gostaram, mas depois todo mundo foi me dando apoio, foi me ajudando. Quando não trino, não sirvo, caso a bela com a fé. Cantora desde os 15 anos, Celinha Braga sempre viveu e criou a família com os frutos do próprio trabalho. Para ela, apesar da saturação do mercado, é possível sim viver dessa arte. Eu vou cantar ali com os amigos e tal, não podia falar que eu estava ganhando, não podia falar, né? Mas era uma época que em Belo Horizonte era muito fértil isso, assim, tinha muito bar, né, com muita música boa, sabe? Assim, hoje não tem tanto bar que eu acho que estava até voltando agora, né? Tem mais assim circuito do rock, mas minha época era muito de MPB mesmo, assim. Então era muito bom, assim, eu cantava muito e eu vivi muito bem. Tanto vivi que eu falo assim que hoje eu consegui ter uma escola, eu sou uma pessoa muito bem sucedida da música. Eu consegui, minha filha formou, estudou fora, eu tenho uma casa própria, eu tenho um carro, eu tenho uma vida legal da música, eu só vivo da música. Vou ficar na minha e sua, isso é mais que um bom motivo. Gorjearei pela terra para dar e ter alívio. Muitos colegas meus de faculdade, às vezes mais velhos do que eu, na época já tinham família, trabalhavam com outras coisas, mas acho que assim, gostavam muito de música na infância e depois de muito tempo acho que sentiram assim, não, meu negócio é música, quero voltar para a música e largaram às vezes emprego para voltar a trabalhar com música. Quando você se empenha, foca e é bom no que você faz, você consegue, seja lá em qual carreira, né, que você escolher. A
região do Piemonte, na Itália, é reconhecida pelas tradições camponesas. Mas nos últimos 40 anos, o Piemonte passou por uma efervescência artístico-cultural. A região viu nascer uma nova geração de pintores influenciados por tecnologias e meios de comunicação da pós-modernidade. A seleção de obras desses artistas contemporâneos estão expostas na Casa Fiat de Cultura. Confira na reportagem de Luísa Sena. A Itália sempre esteve no centro da produção cultural do Ocidente, mas como é a arte produzida hoje por lá? A Casa Fiat de Cultura responde a essa pergunta com a exposição Uma Certa Itália. A mostra apresenta 45 obras de 15 jovens artistas da região do Piemonte. Arte sempre é bom, né? Sempre é um engrandecimento para a pessoa, para o olhar, para a parte de interagir um povo com o outro, para você ver que não é só certas pessoas que têm esse jeito de traduzir a sua vida. Eu acho que a diferença entre cada artista que chama mais atenção, porque tem uns que preferem tinta de óleo, uns que preferem tinta com base de água, assim, e é muito interessante ver o diferente jeito que eles têm a olhar as coisas. Tipo, tem gente que tem mais foco na base humana, tem gente que tem mais foco na surrealidade. Eu acho que isso aí é uma boa contribuição para as pessoas verem uma coisa diferente do que eles veem no dia a dia. Quem chega à exposição Uma Certa Itália, no 3º andar da Casa Fiat de Cultura, já é surpreendido logo no início. O anfitrião aqui é o Robô Racer, o mais rápido da sua categoria, que faz imagens do público e as projeta nessa parede. Esse robô Racer, que é um robô produzido pela Comal, é o mais rápido robô do mundo. Embora ele, nesse momento, esteja programado para fazer movimentos gentis e atenciosos, né, filmando as pessoas que o vêm visitar, ele tem essa rapidez que o caracteriza tecnologicamente, mas ele veio se prestar aqui para dar as boas-vindas. Ele tem uma curiosidade, como é um braço de robô, ele foi tatuado como um braço humano, com as tatuagens características dos braços das pessoas hoje em dia. A exposição Uma Certa Itália é composta por 4 salões com 3 telas de cada artista e uma sala de projeção audiovisual, onde o público pode conhecer um pouco mais sobre o processo criativo dos autores das obras. André foi até a Casa Fiat de Cultura para ver de perto os elementos de uma obra em especial, mas acabou se surpreendendo com a diversidade da mostra. Eu não esperava que cada artista, porque cada artista tem a sua personalidade, mas que fosse tão forte a escolha dos quadros e das cores. Como, por exemplo, tem um ali que só usa os tons de verde, o outro já sobrepõe suas pinturas com vermelho, e isso dá um olhar, desperta um olhar maior àquela cor e te traz sentimentos, te traz memórias. Muita similaridade entre as culturas piemontesa e mineira. Então, é uma oportunidade para se conhecer um pouco mais do que se faz nessa região tão distante e, ao mesmo tempo, tão próxima de nós. Eu acredito que a Itália seja uma referência permanente. Hoje, mais ainda, a Itália ocupa um posto diferenciado, muito destacado no design. E a arte italiana passa por um momento de criatividade, muita intensidade no trabalho. Vale a pena, sim, acompanhar. Na semana passada, nós sorteamos na página da PUC TV CDs da banda Cabana. E os ganhadores da promoção foram Regina Nogueira e Thaís Cacique Trindade. Parabéns! Agora é só entrar em contato com a gente na nossa página no Facebook. O Espaço Cult fica por aqui. Não deixe de acompanhar nossas páginas nas redes sociais. Eu te espero no próximo programa. Até mais! Tchau!